Olá, olá, seja bem-vindo a mais um Micropapo, um espaço para a gente conversar sobre marketing, finanças e empreendedorismo. Tudo bem por aí, Leandro? Por aqui tá tudo ótimo. E aí? Bem também. Tem Leandro, dúvida aí hoje? oi? Tem dúvida hoje aí pra Opa! gente? Opa, E e qual essa que é? dúvida é real, é a minha dor. Eu estou Ih, rapaz, transparecendo a minha dor neste instante. o que que aconteceu? Então, me responda, o que eu faço quando um cliente some? Pede o orçamento, você passa o orçamento e do nada, sem resposta, sem nada. É comum, eu sei, mas o que fazer com isso? Olha, não são poucos os clientes que somem, né? Mas eu acho que a gente pode separar em duas, talvez em duas caixinhas, duas vertentes ali. Primeiro é o cliente que some depois de você passar um orçamento. Então, assim, será que Uhum. ele era realmente um cliente? Ou era alguém que estava ali talvez interessado no seu, né, na sua prestação de serviço, tal, deu uma sondada e depois sumiu. Eu acho isso de uma falta de educação enorme. Ah, eu também. Porque se você não quer fazer o serviço, se você achou caro, se você não valorizou aquilo, acha que não vai ajudar, eu acho que é o mínimo da pessoa responder, falar, olha, muito obrigado, acho que não vai ser dessa vez e quem sabe numa próxima oportunidade eu volto a falar com A entrar você. em contato. Uhum. Isso. Então, assim, eu não sei nem se a gente pode considerar essa pessoa como um cliente, ou é alguém ali interessado e tal. Quanto a esses, eu acho que não tem muito o que fazer. Talvez você, não sei se insistir uma vez ou outra, porque talvez a pessoa, se ela demonstrou interesse, né? Então, falou, sumiu, acho que também não custa nada da nossa parte tentar um novo contato, conversar com a pessoa, né? Questionar por que, que ela não responde mais. E aí tem gente que responde e tem gente que não responde, vai ignorar e não tem muito o que fazer. Se a pessoa Vai não quer ser o seu ignorado serviço, 2 vezes. exatamente. Agora, tem também aquela situação onde o cara já é cliente e aí ele some, por vários motivos. Pode ser que ele não tenha pago o valor que foi combinado, e aí você começou a prestar o serviço, talvez recebeu uma parte, depois o cara tinha que pagar outra parte, né, de acordo com o que foi combinado, e o cara sumiu, o que também, além de falta de educação, vamos combinar que é uma falta de caráter, né? E também tem aquele cliente que eu acho estranho isso, sabia? Tem gente que contrata o serviço e some. E assim, para isso eu sinceramente não tenho resposta, porque na nossa produtora já teve cliente que aconteceu isso. Eu não sei se em algum micropapo eu já comentei essa história. Cliente que faz o pagamento, vai lá, combina, não, vai ser assim, eu quero tantos, né, uma quantidade X de vídeos, edição, vou gravar, vou mandar, não sei o quê, faz o pagamento e desaparece. Teve acho que duas ou três clientes que a gente teve, né, desde a pandemia para cá, e assim, ela não responde depois a mensagem. Você manda, você tenta ligar, você não sei, você não consegue mais o contato da pessoa. Então, quando o cliente some, para resumir, eu acho que é bem difícil de ter uma solução. Claro que a gente, como prestador de serviço, precisa insistir, precisa tentar um contato, igual essas três clientes, eu tentei contato várias e várias e várias vezes, pelo Instagram, pelo WhatsApp que tinha passado e nada, né? Então você fala, bom, Uhum. fica um negócio estranho. Agora, quando a pessoa não cumpre o que ela foi combinado, aí eu acho que é mais sério o negócio, né? E a gente tem que insistir da mesma forma, não tem outra alternativa. Mas aí quando você sai prejudicada por conta de ter prestado um serviço e a pessoa não fez o que deveria ter sido combinado ali, né, de fazer o pagamento, sei lá, cabe, lógico, ter os nossos recursos, né, de repente um contrato de prestação de serviço, alguma coisa assim, mas em geral é bem complicado quando o cliente some, né? Porque assim, a gente não tem muito o que fazer. Se a pessoa não quer te responder, se a pessoa te ignora, vê as mensagens e não responde, não atende a ligação, é difícil. E você acha, sendo assim bem sincero,
Os clientes que somem, eu não tô nem falando aí na produtora de vocês, tá? Eu tô falando assim, Uhum. num geral. Certo. Cliente que some, significa que ele não gostou do nosso trabalho, então do início do nosso trabalho? Ou não necessariamente? Ele pode ter sumido por motivos pessoais, é, enfim, por motivos diversos. Depois, você quer saber depois que a pessoa contratou o serviço, por exemplo, sei lá, Isso, combinou, isso, pagou uma parte e isso, começou a fazer. isso, isso. Olha, eu acho estranho isso, porque é difícil ter uma resposta padrão, porque todo mundo, né, todo mundo assim, as pessoas têm diversas maneiras de se relacionar, de mostrar interesse ou não mostrar interesse em relação a diversas coisas, não é só serviço que é prestado ou um produto que é comprado. Mas, assim, eu acho complicado porque, assim, quando você contrata um serviço, se não for de acordo com aquilo que você combinou, né? Por exemplo, eu contratei a sua consultoria, só que eu não estou gostando. Eu tenho como princípio, né, chegar talvez em você e falar assim, nossa, Ana, mas eu achei que era uma coisa, mas assim, não está funcionando por conta disso, por conta daquilo. É até uma oportunidade de você fazer um ajuste, né? De repente você vai olhar ali e falar assim, poxa, eu não estou conseguindo ajudar ele, então dessa maneira que eu pensei, pode ser que eu tenha que alterar alguma coisa, vamos tentar fazer diferente. Quer dizer, você mostra também interesse em resolver a situação da pessoa. Agora, se ele Uhum. simplesmente sumir, não tem como saber, né? Se a pessoa aconteceu um problema com ela, se ela não gostou do seu serviço, se ela achou caro, mas assim, se ela achou caro, por que ela não falou lá atrás? Se ela não está gostando do serviço, por que ela não reclama, né? Ou não tenta ajustar isso com você ali depois de ter contratado? Poxa, é meio que eu não gosto nem muito desse papo, mas assim, você pagou por um serviço, né? Então nada mais justo do que você tentar ajustar aquela questão ali que não está sendo muito de acordo com o que você esperava que fosse, né? Frustrou a expectativa, mas num caso como esse, de repente você poderia falar assim, poxa, eu prestei o serviço para você, né? Comecei a prestar, então assim, a gente combinou de ser um pagamento assim, assim assado, vamos fazer o seguinte, para não ficar ruim para nenhum. Então, esse valor que você me pagou fica ok, mas o valor da frente a gente termina por aqui e aí você não tenha que pagar a outra parte, sei lá, fazer qualquer tipo de negociação nesse aspecto. Mas o cliente que some vai sempre ser uma incógnita, né? Porque por que que o cara sumiu? Por que que ele não responde? Por que que ele contratou, pagou e, enfim, não aparece mais? É meio estranho isso. Eu fiz essa pergunta porque eu não sei assim outros empreendedores se tiveram essa mesma dificuldade no início, mas eu tive. Ainda tenho, para ser sincera, mas de achar Uhum. que a culpa é sempre nossa. Então, nossa, o meu serviço não foi bom o suficiente, ou nossa, será que eu tô cobrando muito caro? Ou nossa, será que eu falei alguma coisa que eu não deveria ter falado? E não necessariamente a culpa vai ser nossa, né? É óbvio que a gente não tá falando que, nossa, a gente é perfeito e não erra nunca. Não é Sim, isso. Mas que não necessariamente assim, tipo, tenha algo relacionado com a gente especificamente sim. falando. Podem ser diversos motivos de fato, pronto, acabou. É. Sabe uma coisa assim, até para finalizar o nosso papo aqui a respeito disso, tem um exemplo que foge da nossa questão ali de negócios e tal, e a gente percebe muitas pessoas e talvez pode nos dar essa resposta ou a essa pergunta que você me fez. Na questão médica, por exemplo, né? Uma pessoa, eu conheço várias assim, você provavelmente conhece, quem está assistindo também, está com um determinado problema, vai no médico, né? O médico chega lá, faz uns exames ou avalia a pessoa e prescreve algumas questões. Ó, tipo, você precisa tomar esse medicamento, precisa fazer repouso assim, assim, assado, precisa, enfim, dá uma série de algumas de coisas ali Ações. ações que a Uhum. pessoa precisa tomar, né, para que ela melhore. E tem muita gente que não faz. Então, assim, caramba, você teve um incômodo, você foi no médico, você se consultou, provavelmente você passou na farmácia, você comprou os medicamentos que ele pediu, só que você não toma. Vai entender. Ou, ou você começa a tomar.
E aí, na hora que você melhora com os primeiros comprimidos, você É, abandona o tratamento. exatamente, exatamente. Então, assim, a culpa é do médico? Eu acho que não, Sim, né? com certeza. Talvez se a Aham. pessoa, nossa, comecei a melhorar, vou parar. Tá bom, é uma escolha sua. Talvez seja a mesma Mas não coisa foi numa o que o médico mandou consultoria. fazer, né? Exatamente. Então, se você foi procurar ajuda de alguém que entende do problema que você está, mas que raios que você não segue o que o cara te falou? Se ele pediu para você tomar o remédio 7 dias, toma os 7 dias. Não toma 3 e melhorou. Ah, não, não vou tomar mais isso aqui não, porque eu já melhorei. Bom, não sei. Então, esse exemplo talvez ele esclareça um pouco essa questão para a gente, porque acontece com muita gente, acontece direto, né? Então, se acontece isso quando uma pessoa sente dor, quando ela tem um problema, quando um médico chega lá e fala assim, olha, você tem isso e você precisa fazer isso para tratar. E se nem assim a pessoa faz, imagina só se de repente numa consultoria, alguma coisa, se ela de repente vê que a empresa dela, o negócio dela começa a melhorar um pouquinho e ela fala assim: acho que eu não preciso mais da Ana, não. Então eu vou me virar aqui. Tudo bem, mas a culpa, nesse caso específico, né, quando vai para esse lado, eu acho que não é nossa, nem minha, nem sua, nem de qualquer outra pessoa. É da pessoa que escolheu, né, seguir Interromper. por esse caminho. É. Uhum. Genial seu exemplo, de verdade. E para quem quiser contratar a sua consultoria, né, Leandro? A gente Quem tá, é só tiver, entrar em quem tá contato. quem tiver meio enroscado ali, precisa conversar um pouco, ter alguém para contar ali para, né, organizar as coisas, bolar algumas estratégias, Estratégia para captar captar cliente, cliente. tudo precisa pensar antes, né? Você precisa esclarecer a situação que você está para que as ações possam ser tomadas da melhor maneira e não sair fazendo um monte de coisa aleatória e depois não conseguir resultado nenhum. Então, se alguém tiver Exatamente. interesse, Então manda aí é uma só entrar mensagem em aí que a contato. gente responde. Certo, Ana? Isso mesmo. Brigadão, Leandro, pelo seu Eu que agradeço. esclarecimento e até o próximo vídeo. Eu que agradeço. Até mais.